Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nosso estudo de partidas clássicas do torneio Zurich 53, eu vou trazer para vocês uma partida entre dois caras muito famosos. O Miguel Najdorf, que é o homem que criou a Siciliana Najdorf, e o Tigran Petrosyan, que foi campeão mundial, era um ótimo jogador, muito forte, e eles vão fazer um jogo muito interessante. Vamos ver a partida. O Najdorf está de branca, o Petrosyan de negras. D4, cavalo F6, C4, D6, cavalo F3, G6, G3, bispo G7. Lá vamos para a Índia do Rei de novo. Milionésima partida Índia do Rei. Ó, quem precisar estudar e gosta de jogar Índia do Rei tem para todos os gostos desse torneio Zurich 53. Bispo G2, Roque, Roque, cavalo C6. É uma das ideias peculiares da defesa índia do rei, né? As pretas imediatamente a batalha por D4. Vai ser uma guerrinha por D4. Convidando as brancas a ganhar alguns tempos avançando o peão de D. Mas o que as pretas iam ganhar se ele avançasse o peão de D? Um dos bispos enquetados começaria a sondar os pontos mais sensíveis da posição branca. Porque realmente, se ele avança o peão de D, praticamente tudo bem, o cavalo vai voltar para a posição, mas ele vai abrir uma diagonal aqui, ó. Vai ter um bispo ameaçando diagonal o tempo inteiro que ele vai querer trocar e fazer alguma coisa. E detalhe, se você avançar esse peão para D5, você vai bloquear o seu bispo, você vai limitar o seu bispo que está aqui fianquetado muito forte. Quer dizer, ele vai ficar batendo no peão, você vai prender o seu bispo e vai liberar o bispo do adversário. Quer dizer, não é uma boa. Tá, mas o que ele jogar? Ele jogou cavalo C6, cavalo C3. Que, por exemplo, se ele jogasse D5, né? Ia jogar cavalo A5, dama A4, C5. Com excelente jogo para as negras. Ia ficar martelando esse peãozinho aqui. Para você defender ele com o peão, se você jogasse aqui, você vai abrir a diagonal do bispo à torre. É resumo, você vai ter que fazer perder uns tempos nesse bispo para entrar nessa diagonal, tá? Mas vamos lá, o que eles jogaram? C3, bispo G4. Tá insistindo na luta por D4 ainda. Quer dizer, ele quer tirar a proteção aqui. Então vai H3, bispo F3, bispo F3. Agora, cavalo D7. Para que ele tá com os cavalos controlando as casas, ó. Tem o peão e o cavalo. O cavalo tá num lugar forte, né? Mas vamos lá. Eles continuam provocando o peão para avançar o peão de D. Mas o Najdorf não avança. Pelo menos por enquanto, justamente por causa disso. Agora vai diminuir, né? Que tá o cavalo aqui. O cavalo tá aqui em C3, vai diminuir um pouco o impacto do bispo aqui. Mas vai ser chato você ficar com esse cavalo. Mas se abrir é muito perigoso aqui você tomar esquerda, bobear aqui e levar uma diagonal. Mas esse bispo vai ficar muito forte, ele tá muito forte.
E estão provocando cada vez mais para avançar o peão de D. Jogou bispo G2, voltou bispo. Ele desistiu do peão de D4, né? Se você for ver. O peão está atacado pelo cavalo e está atacado pelo bispo. Agora as negras podem avançar, por exemplo, o peão de F, que é uma característica de quem joga a Índia do Rei. Ele voltou o cavalo justamente para não pressionar, vai perder tempo depois. Mas continua a luta. Se jogar E3, E5, cavalo E2, E por D4, E por D4, dama F6. E a luta pelo D4 continua. Tá feroz a luta aí, né? Mas vamos voltar lá à partida. Isso é o que podia ser jogado. A partida foi o que a gente tinha previsto. Cavalo por B. O bispo foi pelo. O bispo capturou o peão de B7. Torre B8. Bispo voltou para G2. E jogou C5. Não foi um lance. Porque é um erro posicional esse lance. O preto domina uma coluna semi-aberta na área da dama e pode ser breve forçar o branco a jogar B3. Portanto, o próximo plano das pretas deve ter conexão com o avanço do peão de A. Ele vai avançar o peão de A para atacar o B3 que vai vir. Esse ataque pode ser bem sucedido se as pretas forem capazes de conservar seu peão depois de atingir o A4. Se vier até o A4 defendendo aqui que está sendo atacado. Mas como eles podem fazer isso? Eles não têm bispo das casas brancas, quer dizer, não tem o bispo das casas brancas. E as possíveis casas para o cavalo são ocupadas nas próximas jogadas pretas. Também é claro que o cavalo não pode ser mantido em D4. É óbvio. Né? E que as casas brancas da dama são controladas pelo bispo do rei dessa cor. E é verdade. Olha como esse bispo está forte. Ele atravessa o tabuleiro aqui, ó. É um bispo muito forte. Ou seja, nenhum dos cavalos pretos está em uma boa posição. Realmente ele não tem nada de. A posição deles não está boa. Esse cavalo em D4 para sair daí vai ser rapidão, né? Então as negras não têm um plano promissor. Ele pode fazer várias jogadas, algumas das quais são relativamente boas, mas embora não deva necessariamente perder. Elas não estão em condições de seguir um padrão lógico, portanto sua posição é inferior, e é mesmo, né? Jogou E3, tirou cavalinho, cavalo E6, dama C2, A5. E as negras estão fazendo um possível ataque aqui. Bispo D2, cavalo E5, B3, dama C7, rei H2. Esse daí foi um lance de espera, né? Vamos ver o que vão fazer, né? Cavalo C6, torre de A D1, cavalo de D8, bispo E1.
E tirou o reizinho lá também pro cantinho. Resumo, as pretas fizeram tudo que tinha que fazer. Provocaram o B3, avançou. Avançaram o seu peão de A, avançou. Mas agora é fazer o quê? Não é possível praticamente fazer nada, exceto ele não criar fraqueza para expor peças ou peões durante a batalha. Os últimos movimentos, cavalo D8 e rei H8, foram feitos de acordo com esse princípio. Enquanto isso, as brancas estão prontas para melhorar sistematicamente e logicamente sua posição, com base, por exemplo, em cavalo A4, bispo C3, troca de bispos, F4, bispo F3, rei G2, H4, H5 e por aí vai. Essa é apenas uma visão superficial, obviamente, uma vez que as pretas não vão ficar quietas. Mas todas as chances na luta que segue são sem dúvida uma parte branca, tanto mais que todas as tentativas do peão e negro por participar da defesa terão inevitavelmente o enfraquecimento do peão de D. Cavalo A4 jogou o que estava previsto. Dama C8. Bispo C3. Trocar aquele bispão forte. Bispo por C3. Cavalo por C3. Rei F5. Petrosian, ele está querendo trocar as damas e perderá um peão na troca, óbvio. Mas ele acha que ele tem esperança de pegar uma torre. Que nós vamos ver aqui logo na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Dama F5 pegou. G por F5. Dama D5. Vai levar um peãozinho, né? É, porque ou cai esse peão aqui, ou cai esse. Se avançar aqui para defender, cai esse. Cai esse. Cai esse. Esse peão de D6 cai. Mas vamos lá. Cavalo E6. Jogou torre F5. Ganhou o peãozinho. Cavalo D4. Torre H5. Para atacar o roque lá. Cavalo G7. Torre H4. Cavalo F5. Torre F4. E6. Torre D1. Agora o negócio é atacar o bispo, atacar o cavalo com o bispo e ganhar o peãozinho aqui de... O peão de... Aqui, porque aqui, ó, se ele atacar o... Tem esse peão aqui que está defendido pelo cavalo. Se de alguma maneira ele atacar o cavalo, as pretas vão ter que tirar o cavalo daí, né? Porque se deixar, vai capturar, vai ser bispo por cavalo, vai ficar dobrado, vai perder mais um peão. Daí não vai ter como continuar, né? Torre B6, cavalo A4, ameaçando a torre. Torre B8. Uma sugestão aqui é jogar torre A6, bispo B7, ameaçando. Torre A7. Bispo E4, volta lá no cavalinho. Mas ele jogou o quê? Ele jogou bispo E4, que foi o que a gente sugeriu. E as negras abandonam. Olha, eu não, sinceramente, aqui estava uma vantagem de 4 pontos para... Tava uma vantagem de 4 pontos para o Naidorf. Eu tentei ver algumas possíveis continuações,
É que agora ia começar a cair tudo, né? Ele não tem jeito. Ele ia tirar, ó. É que eu falei, esse peão tá caindo. Se ele ficar com esse cavalo aqui, vai trocar aqui, vai capturar aqui e vai ganhar outro peãozinho. Vai ficar atacando, daí a torre vai ficar aqui, vai atacar esse peão aqui também, que tá atacado pelo cavalo, vai perder mais um. Meu, vai cair todos os peões, vai cair tudo das negras. Mas uma continuação possível, assim, a menos pior, seria cavalo G7, torre por D6, que estava previsto, cavalo por A2, cavalo por C5, e daí ia cavalo C3, torre D7, torre de BC8, cavalo D3. Essa partida vai longe, mas claramente as brancas estão bem melhor, né? Porque se você for ver, ó, ele não tem, as coisas não tem muito como atacar, mas, por exemplo, as brancas têm. Ela pode trazer a torre para cá e ficar atacando esse peão aqui. O bispo também está atacando esse peão. Esse cavalo ele não pode vir para cá que cai com o bispo. Se ele vier para cá, também não vai porque tem a torre. Então a situação das negras realmente tão ruim. E o Petrosian sabia, o Naidorf é um excelente jogador, ele não ia perder essa partida nunca, né? Daí o Petrosian foi lá e abandonou a partida. E ele abandonou aqui, a continuação fui eu que. Ele abandonou a hora que jogou esse lance, bispo E4. Justamente porque ele viu que ia perder vários peões. No mínimo uns 3 peões ia cair aí, ia acabar a partida. Né? Já tá 7 peões contra 6. Mas é uma partida muito interessante. Você viu que foi uma briga por D4. E é o que fala assim: o que tem que prestar muita atenção. Fianquetou bispo. Tem que tomar cuidado para você não fechar o próprio bispo. Você viu, o Petrosian ficou provocando o Naidorf toda hora para o Naidorf avançar o peão para D5. Meu, e se avança para D5, uma peça do Naidorf ia ficar fora do jogo, que era o bispo. E detalhe, o bispo do Petrosian, o bispo das negras, ia ficar muito forte. Ele ia controlar a diagonal A1, H8 inteira. Atravessando o tabuleiro inteiro. Mas o Naidorf não caiu na do Petrosian e teve uma excelente vitória. É uma partida muito ilustrativa, muito interessante. Então, mas é aquela, fianquetou bispo, principalmente assim, quem joga Cole Zukertort. Eu jogo Cole Zukertort. Assim, se você não tomar cuidado com os bispos da Cole Zukertort, te destrói. Os dois bispos atacando G, H, F, G e H ali são muito fortes. Aí fala, é óbvio, você vai ter que tentar fechar o centro, porque se abrir o centro para os bispos, vai ser um inferno lá atrás. Então vocês repararam como que ele tratou assim, como que é um negócio bem sutil, né? Se avança naquele momento da partida, se avança, travava o bispo dele e abria para o bispo das negras. Então tem que tomar muito cuidado quando fianqueta bispos, para você não travar seu bispo, né? Tá bom? Falou, pessoal, valeu, muito obrigado. E bora lá. Curta o vídeo, assista essas partidas. As partidas do Zurich 53 são muito interessantes, muito, muito, muito. Pode conversar, se você tem um professor de xadrez, pode conversar com ele que eu garanto que ele vai aconselhar você a estudar essas partidas. Tenho certeza absoluta. Olha, eu tive uns 3 professores.
Fiz curso do Clicor, fiz curso do Leitão, aula com o Gerson Pérez, todos eles falam do Zurich 53. Também eu faço pós-graduação em xadrez, também tive aula com o Perdomo, estou tendo aula com o Perdomo e com o Molina, é a mesma coisa. Então, que fala assim, essas partidas são muito importantes, então estude as partidas, que vai ajudar muito na evolução. Você viu, são coisas sutis assim, ó. É a mesma coisa o livro Fundamentos do Capa Branca que eu estou passando para vocês. São sutis os lances assim que você tem que reparar se tomar cuidado numa partida que você põe uma partida ganha a perder. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço, até mais.